né? Vamos estar falando sobre loucura, mediunidade e saúde mental. Então, se você tem interesse de entender um pouco mais sobre isso, se você tem alguém que você conhece que tem interesse de compreender as diferenças, as coisas, como entender uma e outra coisa, como trabalhar com isso em saúde mental, né? Dá um tempinho ainda, avisa os amigos para que eles possam entrar e participar ao vivo. Obrigado, Tricolor. Obrigado. Vamos lá. Estão entrando aí. Glenda, boa noite. Boa noite. A nossa conversa hoje, então, vai rodar sobre um tema que sempre, né, nós temos alguém interessado. É isso aí, Adriana. Um assunto maravilhoso mesmo que preenche muitas pessoas. Marineide Lima, 2020, boa noite. Então, nós vamos estar falando sobre loucura, sobre mediunidade e saúde mental. E propositalmente eu usei o termo loucura na nossa chamada, né? Embora é um termo que está carregado de muitas coisas pejorativas, mas ele sempre volta, né? E as pessoas muitas vezes nos buscam para entender se elas, né, no linguajar delas, se elas são loucas, né, ou se elas têm uma mediunidade, ou se isso é só uma interpretação. Então, vamos estar conversando sobre isso com um objetivo de esclarecer sobre as duas coisas, trazer observações particulares de como que eu vejo e diferencio essas coisas na prática clínica e como a gente pode, na verdade, utilizar-se de recursos, né, dentro da visão integral de trabalho para auxiliar as pessoas, tanto num contexto quanto no outro contexto. A nossa primeira lembrança, né, é que a percepção dos chamados fenômenos psicopatológicos e a percepção daquilo que atualmente em psiquiatria nós chamamos de fenômenos espirituais, ela nem sempre foi a mesma na história. Há uma mudança cultural de percepção. E hoje, cada vez mais, o profissional de saúde mental, dentro de um país como o Brasil, onde as crenças na mediunidade, na imortalidade da alma, na reencarnação são muito frequentes, ele precisa entender essas crenças para poder lidar, para conversar e orientar as pessoas
dentro da sua prática. Isso necessariamente não envolve uma necessidade de que ele acredite nos espíritos. A Associação Mundial de Psiquiatria, ela é bastante clara hoje acerca desses temas. Então, e lembra ao profissional que ele não pode usar das suas crenças, da sua interpretação somente técnica, para dizer que experiências que os pacientes trazem no consultório e que falam para eles de mediunidade, que isso seja um fenômeno psicopatológico, uma anormalidade, uma alteração da criatura que precisa de um tratamento médico. Então, anteriormente, né, na antiguidade, muitas culturas viam esses fenômenos, né, ou a grande maioria delas, por uma interpretação espiritual. Né? Porque a visão, né, do homem mais antigo, né, nos primórdios aí das civilizações, era uma visão em que a realidade de uma transcendência ou de uma vivência espiritual, da realidade espiritual, era pertinente à cultura. O que diferenciava é se isso era uma ação divina, se isso era uma ação demoníaca, se isso era uma ação dos espíritos, dos mortos, né, que vinham trazer alguma coisa para perturbar a vida da criatura em forma desse desequilíbrio que, numa maneira leiga, as pessoas apresentam como loucura. Então, na verdade, né, hoje, o profissional, quando o paciente traz esse termo, a gente tem um cuidado para lidar com ele, porque nós não sabemos a carga emocional que pode estar atrás da pergunta: eu sou um louco? Né? A pergunta, às vezes, as pessoas chegam e nos perguntam se elas são doidas. Né? Eu já falei muitas vezes nas minhas lives, nas minhas palestras, nos seminários que eu faço, que se me perguntam se são doidos, eu respondo, e eu sei que causa um susto: sim, você é doido. Mas você sabe o que é doido? A palavra doido é uma corruptela, né? É uma mudança fonética da palavra doído. E o que teria esse doído? É porque séculos passados, já quando se identificava o quadro de melancolia, né, de depressão, se dizia que as pessoas eram doídas da alma, que tinham dor na alma. Então, qualquer pessoa que busca um profissional de saúde mental, naturalmente traz uma dor na alma.
Pode ser uma dor existencial, pode ser uma dor emocional, né? Pode ser um desequilíbrio de diversas formas, mas ela tem uma dor na alma. E ela tem que ser respeitada e tratada dentro dessa questão da dor. E aí eu digo que louco é diferente de doido dentro da nossa percepção, da maneira como eu encaro o trabalho em saúde mental. Porque a palavra, no âmbito popular, ela está ligada a um comprometimento do juízo da realidade, a pessoa está fora do seu juízo, e essa pessoa apresenta um comportamento que não é convencional. Na língua portuguesa, né, loucura é sinônimo de desvario, de doidice, de insânia, né, de falta de saúde mental, né, de insanidade, de insensatez. Então, há um desvario, né, varia de uma maneira diferente a forma de dizer, de se comportar, de se estar, né? É uma insensatez, né? Uma falta de senso, né? Mas, na verdade, né, o termo, ele sempre teve, do ponto de vista da história da psiquiatria, ligado muito diretamente aos quadros psicóticos. E o que são os quadros psicóticos? Os quadros psicóticos são aqueles transtornos mentais que têm duas características importantes e fundamentais para se caracterizar esses quadros. O primeiro é o comprometimento do juízo de realidade. A pessoa, na crise, no surto, como a gente hoje usa muito, ou durante a evolução da doença, ela perde a noção da realidade. Ela não tem clareza, que pode ser total ou parcial, do que seja real ou não, né? Ela tem uma leitura a partir disso diferente da leitura da realidade daqueles que são chamados normais, né? Não esquecendo que normalidade é estatística, né? Nós não temos que ter muito cuidado com o normal, porque dentro de um hospital psiquiátrico, olhando a população de portadores de transtorno mental, normal é estar com transtorno mental. Então, essa questão de normalidade, ela é uma questão de estatística, uma questão de cultura, uma questão de ponto de vista. E, além desse comprometimento de realidade, essas pessoas carregam consigo, né, alterações da sensopercepção, né? Os seus sentidos estão alterados, a percepção dos seus sentidos está diferenciada, não é compartilhada pelas pessoas que estão ao redor. Então,
as alterações de juízo são chamadas delírios. E as alterações da senso-percepção são chamadas de alucinações. E o que essas alterações têm a ver com a questão da mediunidade? Primeiramente, né, vamos nos lembrar de que mediunidade é na visão espírita, né, dentro da abordagem que é colocada em um dos livros publicados por Allan Kardec, chamado O Livro dos Médiuns, é uma faculdade que certas pessoas têm de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e de transmitir mensagens destes fora do campo pessoal. Então, o que nós temos quando nós falamos de mediunidade? A mediunidade, né, o indivíduo que se diz médium, ele tem, durante a experiência mediúnica, uma visão da realidade que não é compartilhada pela grande maioria das pessoas. Então, às vezes, ele vê, ele ouve, ele sente coisas, ele as interpreta, né? Então ele tem alterações da senso-percepção, a percepção dele está alterada. Isso não significa que está doente, está alterada. E ele tem uma interpretação da realidade a partir disso que não é compartilhada necessariamente com todo mundo. Então, quando, né, você vê um relato de mediunidade, né, um fenômeno mediúnico, ele pode ser interpretado por quem não entende ou não acredita como se fosse um fenômeno de loucura. Um exemplo simples que me vem à mente, né, que está relatado na biografia do Divaldo Franco, né, o nosso grande médium brasileiro da atualidade e que é um embaixador da paz, um ser humano ímpar e particular dentro dessa nossa realidade atual. Ele conta que a primeira experiência mediúnica que ele viveu, né, ele nasceu num lar católico, no interior da Bahia, em Feira de Santana, e numa família, né, onde eles eram muitos irmãos. Se não me engano, eles eram 13 irmãos, na realidade, e era uma família simples, né? Então, eles não tinham nenhum conhecimento sobre espiritismo, mediunidade, nada disso. Ele tinha 4 anos e meio e ele conta, né, e o biógrafo relata no livro, que ele viu uma senhora, né, entrar na sala da casa dele e essa senhora pediu a ele que chamasse a Ana, que era o nome da mãe do Divaldo. Ele, menino, sem entender nada, ele achou que aquilo era uma
uma senhora que ele não conhecia, que queria falar com a mãe, e ele foi à cozinha e falou com ela: Mãe, tem uma senhora que quer falar com você. Está lá na sala. A mãe chegou na sala e não viu nada. E falou com ele: Onde está a senhora? Ele falou assim: A senhora está aqui. Aí ele, né, falou o que ele estava percebendo e ele conta que, né, naquele momento era uma forma que se repreendia, a mãe chamou a atenção dele acreditando que era uma brincadeira e puxou a orelha dele que ele não podia fazer aquilo. Só o que aconteceu, né? Ela vira e fala assim, não, fala com ela, né? Que é a senhorinha, Maria Senhorinha, que quer falar com ela. Nesse momento, quando ele diz isso para a mãe se assusta. Porque era o nome da mãe dela e ela não falava sobre a mãe e ela acreditava não ter comentado isso, né, o nome da mãe para os filhos, porque a mãe morreu, né, de uma complicação do parto da dona Ana, né? E ela nunca, né? Eles nunca, os filhos dela, conheceram essa senhora. Ela se assustou, pegou o filho e foi até a casa da irmã. A irmã mais velha, e ela, a irmã mais velha, mas como é que é essa senhora? E ele relata. E entre as coisas ele relata um objeto que estava no pescoço, que era um camafeu, e que a irmã, né, se assusta muito mais, porque teria sido um objeto que ela pôs na mãe, no caixão, na despedida. Ou seja, nem a irmã dela sabia disso. Então, eu estou trazendo esse fato, eu posso interpretar que essa criança, né, se eu não acredito em nada, que isso é uma maluquice, uma loucura, que esse indivíduo é portador de um transtorno mental. Essa questão é tão complexa ainda na atualidade que, durante o período de pandemia, foi publicado um livro de autoria do Dr. Leonardo Machado e da esposa dele, que são profissionais da área de saúde, ele é psiquiatra, e eles fizeram uma pesquisa com o Divaldo para ver, né, se era uma questão de uma doença, de um transtorno mental, ou se era de uma questão de loucura. Né? E é um estudo muito interessante para quem não conhece o livro. O livro é um livro de fácil leitura, e é uma pesquisa, uma abordagem muito interessante que foi feita por esses profissionais, que são profissionais muito sérios e que trazem essa diferença. Porque é assim que era visto. Né? E muitos dos médiuns são interpretados, às vezes eles não escutam essa coisa diretamente, mas eles são interpretados como se fossem pessoas que não batem bem da cabeça. Às vezes, com interpretações mesmo espirituais de certas culturas, mas uma coisa do demônio, uma coisa alterada, para a gente ver que não é algo
tão fácil de ser avaliado. E às vezes os relatos mediúnicos, eles são relatos muito complexos. Dentro da experiência do trabalho do Hospital Espírita André Luiz, no contexto da atenção, da assistência aos pacientes, abordando a terapêutica complementar espírita e a desobsessão, os espíritos que se manifestam, às vezes, eles trazem relatos que, quando os médiuns falam sobre isso, parece que é uma questão de loucura. Médiuns que têm as visões diante da influência espiritual de que um piano está entrando no corpo dele. Como é que é isso? Isso é loucura do médium? Ou os loucos chamados pelo mundo, eles são médiums? Nós temos que ter o cuidado para não criar uma visão única, interpretações de ponto de vista, muitas vezes frutos de fanatismo, de não aceitação de outra opinião, e ampliar a nossa abordagem. Isto já era apresentado a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, o livro que instaura no mundo a presença do Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, falando sobre epiléticos e perguntando Kardec aos espíritos se isso seriam interferências espirituais, os espíritos respondem a Kardec que muitos loucos ou epiléticos que são tratados como possessos, que teriam sob a ação dos espíritos, precisam mais de médicos do que de exorcismos. Então, isso não é uma fala de nós, que estamos aqui encarnados na vida. Isso é uma fala dos espíritos, para que a gente tenha esse cuidado. E a gente, como médico espírita, tem que ter muito cuidado para poder diferenciar uma coisa da outra. E não se esquecer nunca de que você pode encontrar médiums que têm crises de loucura, eu usando um termo que nós colocamos na chamada, e muitas pessoas que são tidas como loucas, que também são médiums. A questão do doente, do portador de psicose, e entre as psicoses, a mais conhecida é a esquizofrenia. Eu falo num vídeo que nós temos no nosso canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, YouTube, sobre saúde mental e espiritualidade, que a gente convida vocês a conhecer, a quem não conhece. Lá tem um vídeo sobre um quadro de esquizofrenia,
que seria uma possível questão de reencarnação, e que esse indivíduo psicótico, ele também tem manifestações mediúnicas na sua caminhada e na sua vida. É um vídeo muito interessante, né? Porque esse paciente trouxe dados muito precisos, coisas muito interessantes para se apreender, vinculadas ao nazismo. Então, não é uma coisa tão simples para a gente caminhar. Então, o que eu vou trazer para vocês de maneira sucinta, né? A gente fala isso muito mais detalhadamente num curso que nós já oferecemos, né? Que em algum momento que nós acharmos importante, nós vamos voltar com ele, que é sobre a anamnese espiritual, aonde a gente traz, além das experiências que estão contidas nos tratados de, psiquiatria, como diferenciar os fenômenos psicopatológicos dos fenômenos espirituais, né? A gente traz uma experiência pessoal, né? Que é uma forma que a gente foi construindo nesses 40 anos de trabalho com psiquiatria, né? E que já há algumas décadas nós falamos, né? E publicamos sobre ela, sobre essa nossa experiência para diferenciar como que a gente pode, em saúde mental, perceber se aquilo que está presente é um quadro psicótico ou um quadro de transe e possessão, que é um quadro de transtornos de conversão, né, de transtornos somatoformes, que estão todos esses quadros catalogados, né, no Código Internacional de Doenças, e os transtornos que podem decorrer do fenômeno espiritual e que às vezes levam a pensar que a pessoa se encontra louca dentro desse processo. Então, nós vamos tentar trazer isso de maneira sucinta, até para que, se a gente tem um tempo no finalzinho, quem quiser, através do chat, fazer perguntas, a gente possa responder essas perguntas, desde que elas estejam voltadas para o assunto que nós estamos apresentando nesse momento. Nós usamos 4, né, pontos de observação para diferenciar uma coisa da outra. O primeiro são as características do fenômeno. Como que o fenômeno se apresenta e como que a gente pode pensar numa coisa ou na outra. O segundo é o conteúdo que se apresenta nesses fenômenos. O outro, né, é uma avaliação da personalidade dessa criatura, né, e do estado psíquico, psicológico, né, dessa criatura na sua avaliação. E o último item que nós colocamos nessa metodologia que criamos e que usamos para nós e que apresentamos
há muitos anos dentro do movimento médico espírita e passamos para os colegas que se interessam dentro desse campo de aprendizado, é uma avaliação do fenômeno na vida do indivíduo. O que nós queremos, então, apresentar para vocês nesse sentido? Então, quando a gente fala da característica do fenômeno, há uma coisa primária. Quando o fenômeno é um fenômeno psicopatológico, ele tem uma sintomatologia mais ampla. Não é só aquele relato que o indivíduo muda de voz, fala que é outra pessoa que está vendo um relato, ou que psicografa um texto, ou escreve um texto, ou perde o controle, fica violento e diz que é outra realidade, que está tomado por uma outra coisa. O fenômeno é mais amplo. O indivíduo apresenta transtornos de ansiedade, sintomas depressivos, mudanças de humor facilmente, apresenta dificuldades para dormir ou dorme em excesso, alterações do apetite, muda a capacidade dele na vida, ele não consegue trabalhar, ele não consegue estudar, ele não consegue ter uma vida social. Então, o fenômeno, ele não está circunscrito ao que a gente chamaria aqui de surto ou crise, para um entendimento mais fácil. Há muito mais coisa nesse contexto. E muitas vezes, quando a mediunidade se apresenta na vida do indivíduo, no primeiro momento, esses sintomas ficam intensos, né? Essa sintomatologia parece mais ampla, porque a criatura não sabe e não consegue conviver tranquilamente com isso, e ela fica ansiosa, ela fica triste, ela se acredita louca, ela não tendo conhecimento, essas coisas criam realmente dificuldades imensas. Mas à medida em que ele busca auxílio e que ele modifica o comportamento, e ele consegue entender o fenômeno e controlar o fenômeno, você vai percebendo a diferença do fenômeno chamado espiritual, do fenômeno do adoecimento. Um outro fator importante que nos casos de transtornos mentais é muito comum a presença de quadros de transtornos mentais entre os familiares mais próximos e, às vezes, quadros semelhantes, né? Com manifestações, com sintomas semelhantes. O que necessariamente não está presente dentro da mediunidade. Às vezes, esses fenômenos patológicos, eles têm uma correlação muito clara com determinadas doenças orgânicas, né? Nós temos várias doenças que podem comprometer o sistema nervoso e apresentar fenômenos psicopatológicos de semelhança aos fenômenos psicóticos. Um quadro que foi muito marcante na história e que se reduziu muito, que eram os quadros de sífilis terciária, né?
a sífilis que ficava crônica, que não era tratada, que desaparecia, né, e que aparecia mais à frente os sintomas como um quadro de loucura. Depois que apareceu a penicilina, os quadros de sífilis terciárias são quase ausentes, né? E na possibilidade disso, se sabe que os hospitais psiquiátricos da a primeira metade do século passado e em relação à segunda metade, reduziu em mais ou menos 20%, porque com o desenvolvimento da medicina e a possibilidade de tratamento, desapareceram esses quadros, que eram quadros muito graves. Pode ser também correlacionado com traumatismo. Foi depois de uma queda, de uma pancada, de um tiro, alguma coisa que a pessoa recebeu no cérebro e que esses quadros apareceram. Ou esses quadros, eles estão relacionados com o abuso de substâncias químicas, né, que são chamados de delirium, né, a palavra em latim, né, para diferenciar os delírios psicóticos primários, que são frutos da doença, e os delírios que surgem nos quadros de característica psicótica por substâncias. Então, por exemplo, as alucinações alcoólicas, em que a pessoa ouve vozes, em que a pessoa vê aranhas, baratas, cobras, animais que sobem pelo seu corpo, e que têm visões muito ruins e que causam muito sofrimento, onde chamam o nome dele, são sintomas psicóticos frutos do uso do álcool. E é importante a gente ver, né, porque é uma realidade, a primeira busca, muitas vezes, desses casos não é num consultório psiquiátrico, porque o preconceito social contra o tratamento psiquiátrico é tão grande quanto o próprio preconceito contra a doença e o doente. Então, essas pessoas geralmente buscam uma instituição religiosa. E conforme a postura dos líderes, dos orientadores dessas instituições, essas criaturas são designadas ou como médiuns, ou como vítimas do demônio, vítimas da ação do mal, e elas recebem terapêutica espiritual. E aí vem um fato, né? Elas vão, buscam o tratamento e não apresentam nenhuma melhora. Então, o tratamento espiritual sozinho não traz para essas criaturas nenhum tipo de melhora. Então, esse é um tipo de quadro que a gente convive, né? E que a gente tem que observar e avaliar com muita tranquilidade. Outra questão são as características do fenômeno. Uma questão muito interessante, né, é que os fenômenos psicopatológicos, os delírios e alucinações, à medida em que você faz o tratamento, você prescreve o antipsicótico, o paciente vai melhorando progressivamente do quadro.
Mas aí nós temos um problema, né? Uma questão, né? É que a gente observa, né, que pessoas que não têm esses quadros e são médiums, se usam os antipsicóticos, os fenômenos se reduzem ou desaparecem. E ao buscar entender isso, né, dentro do grupo que nós aprendemos tudo isso que nós fazemos hoje, que é o grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, tivemos, né, a colocação dos espíritos que os fenômenos mediúnicos, eles seriam, isso é uma informação espiritual, nós não estamos fazendo uma afirmativa, isso mereceria, né, ser alvo de pesquisa, que ainda não aconteceu, né, que eles seriam frutos, né, da ação também da dopamina no cérebro. Ou seja, que fenômenos, a influenciação espiritual atua no cérebro também a nível de liberação de dopamina, e esses elementos, né, esses remédios atuam nesse neurotransmissor. Isso é importante a gente falar que muitas vezes nós nos utilizamos desses medicamentos para inibir processos mediúnicos que estão conturbados, para a pessoa melhorar, depois a gente retira e ela vai desenvolvendo ou se aprimorando no trabalho mediúnico e nunca mais tem aqueles distúrbios que aconteciam antes. Nós não podemos definir se é doença ou mediunidade a partir de observação do fenômeno uma única vez. Essa história de olhar para o fenômeno e falar que é loucura ou falar que é mediunidade, isso é atrevimento, seja do profissional, seja da criatura, né, que está trabalhando numa instituição religiosa. A gente tem que conhecer o indivíduo, o seu contexto de história, para a gente perceber aonde caminha ou não. Eu não, tomando de volta a história do Divaldo, eu não poderia, a partir daquele único fenômeno, dizer que aquela criança estava tendo uma ilusão, que aquilo era uma fantasia só, ou que aquilo era mediunidade, ou que aquilo era um sintoma de loucura. A história do médium, hoje com 95 anos de idade, todo o contexto, toda a sua obra mediúnica, toda a sua produção de vida, tudo o que ele construiu, nos mostra que ele é muito mais sadio que a grande maioria da humanidade, e isso nos faz entender o fenômeno como algo diferente de um transtorno mental. E nós, então, podemos ver que quando a gente pega o fenômeno apenas mediúnico em médiums desenvolvidos, a gente vai ver que a vida do médium fora do trabalho mediúnico é uma vida normal, onde ele produz, onde ele trabalha, onde ele consegue conviver, lidar com as coisas, brincar, dançar, fazer tudo na vida, e ele tem aquela experiência. Então, a qualidade de vida dele, a capacidade de sociabilidade, a capacidade de produtividade dele,
é um elemento importante para diferenciar dentro desse contexto do fenômeno, né? Outra coisa importante que a gente trouxe aqui é o conteúdo dos fenômenos, né? Quando você fala de delírio, a maioria das vezes eles não são pautados com coerência, né? Eles são desconexos. A, a fala afirmativa é facilmente identificada como algo fora da realidade. Então, quando o indivíduo, ele, por exemplo, se diz que isso é muito comum, os delírios religiosos, que o indivíduo diz que é Jesus, que é Buda, que é Maria Madalena, né, a Virgem Maria, o que seja nesse contexto, você vai ver a fala incoerente com a postura e o comportamento do indivíduo. Quando você fala de um médium, né, da mediunidade, geralmente os fenômenos mediúnicos são pautados de muita coerência. Às vezes o indivíduo traz dados desconhecidos, né, que ele não tinha acesso. Então, aquele menino de 4 anos, ele não tinha nem a ideia que aquela mulher era a avó dele, muito menos o nome dela e muito menos a informação que ela tinha um camafeu no pescoço, né? Às vezes a pessoa identifica, né, o médium identifica o espírito, e essa identificação às vezes são por dados pessoais que só a criatura que está recebendo a informação conhecia, né? Há um trabalho muito grande das cartas mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, as chamadas cartas consoladoras, mostrando fatos que a família conhecia, às vezes que nem a pessoa que estava ali conhecia, e que ela vai buscar essa informação e descobrir essa informação só através de alguém que, que conheceu aquele espírito quando encarnado e trouxe aquela situação. O fenômeno psicopatológico, o delírio, não traz esse tipo de coisa, de situação, né? Às vezes a fala é toda sem nenhum nexo, chega a ser cômica se não fosse trágica, né? E nós temos uma questão importante, é que muitas vezes algumas mediunidades elas começam através de processos de vingança espiritual. E ali há uma atividade espiritual tentando perturbar e causar sofrimento àquele médium. E isso pode ser confundido com delírios persecutórios. Então, essa observação ela tem que ser bem atenta. O profissional não basta, às vezes, a questão teórica, ele tem que ter a experiência, né, para conseguir buscar dados, informações que coloquem o fato em lugar diferente. Uma coisa que eu aprendi nesses 40 anos, que os delírios, geralmente, e as alucinações, não contêm expressões de beleza
e nem informações de elevado teor moral. Se você está diante de alguém que traz observações de um teor moral, de informações intelectuais que não são da capacidade de conhecimento intelectual daquela criatura, você vai ter que estar mais atento se aquilo realmente é um quadro doentio ou se você está diante de alguém que está adoecido pelo fenômeno porque ele não conhece, porque ele está sofrendo do desconhecimento e da capacidade de melhor lidar com aquilo. Então, nós temos que entender isso, né? E nós vamos ver, né, que como o fenômeno espiritual, ele começa num plano transcendente, ele estimula a questão mental e, por exemplo, na psicofonia, ele se apresenta como se fosse uma coisa somática. Esse caminho é um caminho muito semelhante ao caminho do que o indivíduo faz nos transtornos conversivos ou somatoformes, em que ele pega algo da sua psique adoecida, né, que ele não dá conta de lidar e projeta aquilo no corpo através de convulsões, de manifestações, né? E nós temos que diferenciar isso, e a minha experiência traz que os médiums, na sua grande maioria, eles têm traços, né, daquilo que a psicologia, a psicanálise chamava de transtornos histéricos, que são transtornos neuróticos, né? Esse histrionismo, essa forma de colocar emoções no corpo é uma característica muito presente nos médiuns, e a gente tem que saber lidar com essas coisas de uma maneira muito tranquila. Outra coisa, né, é que as manifestações, quando elas são de transtorno, elas estão associadas a uma estrutura emocional doente. Então, o profissional, ao avaliar o indivíduo como um todo, ele vai ver que não é só aquele tipo de manifestação. Ele tem outros transtornos adoecidos do ponto de vista emocional. E os médiuns, eles fora do fenômeno, eles são criaturas que têm uma vida normal. Uma coisa ainda nesse campo da avaliação da personalidade, que é complexo, é quando o indivíduo ele tem a doença, mas ele também tem a sensibilidade mediúnica, e isso se mistura dentro do contexto. É preciso, nesse caso, para diferenciar isso, que seja um profissional que tenha conhecimento sobre essas questões espirituais, porque senão tudo vai ficar no mesmo jogo da doença. E essa diferenciação exige um tempo de observação, de acompanhamento maior, né? O profissional tem que conhecer melhor a pessoa que o procurou e poder diferenciar essas coisas na sua vida e na sua caminhada, né?
muitas vezes a gente não consegue, mesmo com experiência, fazer essa diferença muito clara. Então, dentro do Hospital André Luiz, dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, onde o grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria funciona, a gente tenta buscar uma orientação espiritual, né, para entender esse processo. Necessariamente não é para contar fofoca do que os espíritos disseram para os pacientes. Dentro do hospital, esse tipo de informação ela é restrita aos profissionais que atendem o paciente. Elas só são passadas para as famílias quando isso é orientado e de uma maneira o mais superficial possível, para não criar nenhum tipo de constrangimento, de dificuldade. Isso é mantido, essas informações, num prontuário espiritual que o Departamento de Assistência Espiritual do hospital tem. E isso, às vezes, é muito esclarecedor sobre isso, né? Nós temos vídeos mostrando o uso da mediunidade para fazer esse tipo de esclarecimento. O desafio é a gente ter médiuns sérios, experientes, que têm um trabalho mediúnico mais intenso, para que essas informações sejam claras, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade disso, e os médiuns têm muita dificuldade de assumir esse lugar, porque eles precisam normalmente, né, eles precisam se sentir à vontade. Muitos deles se sentem testados, como se eles estivessem sendo um bichinho de laboratório. Então, essa é uma experiência mais complexa dentro desse contexto, né? E ainda no aspecto de evolução do fenômeno, né, o que a gente vê? Que o fenômeno mediúnico, ele necessariamente não é precedido de sintomas de perturbação emocional do indivíduo. Mas quando isso acontece, né, isso geralmente se manifesta por uma maior sensibilidade emocional, mudança de humor, comportamento, essas coisas todas. Com o estudo e o desenvolvimento da mediunidade, esses sintomas desaparecem. Nos casos psicopatológicos, isso não vai acontecer. Quando nós recebemos criaturas que têm uma sensibilidade, estão sob grave processo obsessivo na vida deles, o quadro se assemelha muito a um quadro psiquiátrico. E se a gente não tem certeza de uma coisa e outra, devemos tratar como se fosse uma doença, dando assistência espiritual, mas tratando, usando remédio, porque é preferível envolver uma gama de ferramentas para auxiliar, do que deixar de oferecer alguma ferramenta que possa auxiliar essa criatura. Uma coisa da experiência também, que eu acho importante, que a gente foi vendo, é que médiuns que são voltados à prática do mal, ou que utilizam-se dessa sensibilidade para ganho material, geralmente essas criaturas ou caminham para uma derrocada moral ou para um adoecimento, porque a gente entende
que isso não deve ser usado nesse campo. É uma sensibilidade, voltado para uma questão transcendente. Toda vez que a gente envolve a questão material na questão espiritual, a gente vê as coisas que nós vemos aí, instituições que se perdem com líderes tomando dinheiro, aplicando golpe, usando da credulidade das pessoas para essas coisas. Isso em todos os credos religiosos, nós não estamos falando de ninguém em particular, nós não estamos falando de ninguém especial, porque todas as religiões convivem com essa questão, né? E nós temos que lembrar que nos quadros patológicos o prognóstico é reservado. Os quadros que são psicóticos, eles geralmente caminham, né, mesmo com tratamento, para um empobrecimento afetivo, uma baixa capacidade de relacionamento social, uma incapacidade de trabalho, de produção, eles vão ficando cada vez mais num contexto de complexidade. Eram basicamente essas coisas que nós queríamos falar. Nós estamos à disposição se alguém tem alguma pergunta. Eu não pude prestar atenção, vou ver aqui no chat se alguém fez alguma pergunta sobre o tema, né? Nós temos um livro que se chama Doenças ou Transtornos Espirituais, que faz um estudo de casos de livros ditados pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Franco, em que há uma abordagem de um médico, a abordagem de um psicólogo e, como espírita, uma abordagem de Divaldo. Esse trabalho é fruto de um seminário que foi realizado no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, e que se transformou num livro, né? Um livro de estudos de caso muito interessante para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Alguém nos perguntou mais cedo se esse trabalho ficaria gravado. Ele vai estar gravado, ele vai permanecer no Instagram, né, no nosso feed, mas se alguém, né, a Ana Lúcia nos perguntou se estava gravada a live, ela está, e ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube, né, DR Roberto Lúcio YouTube, Saúde Mental e Espiritualidade. Quem não conhece, visite o nosso canal, se inscreva, coloque lá para as notificações que todas as semanas nós temos novidades lá. Essa semana já foi postada, né? Semana passada nós já postamos novidades do nosso trabalho dentro dessa situação. Ana Lúcia está falando aí que chegou no final, mas você pode assistir, nós vamos compartilhar isso daqui a pouco, já gravada no Instagram, ou você pode posteriormente assistir no nosso canal, né? Lá nós temos vários temas correlatos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que tenham atendido. Pedir o nome do livro de novo, ele chama Doenças ou Transtornos Mentais. Doenças ou Transtornos Espirituais.
né? É da AME Editora, né? É um livro que foi coordenado por mim e que foi escrito a diversas mãos, inclusive de Divaldo Franco, né? Foi a primeira obra com um texto não psicografado dele, uma obra com um trabalho que ele realizou. Então, nós estamos aqui, estamos agradecendo, Iatan, um abração querido a você, a sua família, aos seus filhos, né, que são netinhos do coração nosso aqui. Um beijo para todo mundo, boa semana, até terça-feira. Olha, chegaram perguntas que eu não vi aqui. Alguém me perguntou que é jornalista, que eu gostaria de me entrevistar, Iracema, nós estamos às ordens, pode entrar em contato com o nosso Instagram aí, colocar, a gente faz. Perguntaram aqui como explicar doenças psíquicas em todos os filhos de uma mesma família. Isso é uma questão genética, né? É a estruturação da caminhada onde essas coisas acontecem. Então, essa explicação, ela fala de uma afinidade em que as criaturas, né, buscam experiências semelhantes e aí se reúnem em famílias. Então, Iracema, nós estamos aí às ordens, ou você pode ligar para o nosso consultório no Instituto, né, Renascimento, e você pode ter acesso a isso. Se você está aí atenta, tem no nosso Instagram informação sobre o nosso consultório e ali as nossas secretárias, elas podem fazer essa intermediação e será um prazer a gente poder ser entrevistado por você. Então, um beijo no coração de todos, boa semana, até terça-feira que vem. Nós vamos estar fazendo uma prévia do filme do Zé Arigó, né? Não é porque eu vou falar do filme, né? Mas eu vou trazer alguns comentários, algum trabalho que nós fizemos numa obra que se chama Cirurgias Espirituais, que é uma obra de uma companheira espírita, advogada, que foi testemunha do trabalho do Arigó. Ela era que transcrevia as receitas do Dr. Fritz e ela era uma jovem e ela escreveu um livro e depois a Associação Médico Espírita de Minas Gerais republicou esse livro e nós, junto com o Dr. Andrei, trouxemos algumas observações médico-espíritas sobre essa obra. Então, nós vamos falar um pouco de cirurgias espirituais, vamos dar um pouquinho aí da história do Zé Arigó, muito resumida. O livro traz todas as informações, as pesquisas às quais ele foi submetido. E o filme, né, O Predestinado, vai estar sendo lançado nos cinemas no dia 1º de setembro, né? Ele é uma obra que traz a biografia desse grande médium brasileiro, mineiro, que foi José Arigó. Até lá!